gente, boa noite. Boa noite. Vou esperar um pouquinho para o Instagram avisar para todo mundo que estamos ao vivo. E como eu falei para vocês, esse é um projeto dessa semana de 6 lives. Então, 6 dias seguidos de live todos os dias. E nunca sozinha e sempre falando sobre carreira jurídica. Para começar, trouxe Marcos, meu sócio e marido. E a gente vai compartilhar algumas coisas hoje no Instagram. Eu coloquei caixinha de pergunta para que me mandassem perguntas sobre o que vocês gostariam de ouvir e ver eu e o Marcos falando, né? Sobre carreira jurídica. E a gente recebeu muitas e muitas perguntas. Várias perguntas bem legais e no final a gente acabou não conseguindo definir um tema específico para a live. A gente pensou em vários temas. A gente meio que deu uma olhada por cima, sem fazer algo muito IBGE, muito certo, né, de percentuais. Mas as 3 perguntas que a gente mais recebeu hoje, não perguntas, né? Os 3 assuntos mais pedidos para hoje foram... Você lembra, amor? Todos eles? Foram dicas de como iniciar na advocacia Imobiliária. Captação de clientes. captação de clientes. Essa com certeza foi a mais votada. Então, se você tá aí, tá querendo ouvir a gente falar sobre captação de clientes, dá muitos curtis aí, muitos coraçõezinhos para muita gente entrar, que a gente só vai falar de captação de clientes se a gente tiver mais de 200 pessoas ao vivo aqui na live. Menos de 200 pessoas a gente não vai falar sobre esse assunto. Ousada, né? Já temos 96 pessoas. A gente só precisa dobrar esse objetivo. Então, chama todo mundo aí e para ouvir falar sobre esse assunto. Essa live não vai ficar salva, porque como são 6 dias de lives todos os dias, não dá para salvar. Então, quem tá aqui. Quem não tá aqui, perdeu esse conteúdo maravilhoso que faremos nessa noite. E o último assunto, qual que foi? Foi a gente advogando como casal, nossa experiência. Sócios e casados. Sermos sócios e marido e mulher. Esse também é um assunto polêmico. Muita gente comenta assim, tipo, isso não dá certo, e muita gente. Né? Acho que muita gente tem um tabu de que Apesar de que eu acho que a gente já falou sobre isso várias vezes, né? Mas como ainda é um tema. Muita gente tem um tabu de que um lado pode interferir prejudicialmente no outro, né? O profissional e o pessoal. Mas enfim, vamos lá. Vamos começar. Qual vai ser a primeira... iniciar na advocacia imobiliária. Eu tava até conversando com a Mariana sobre esse assunto. Eu acho que nunca vai existir uma receita de bolo para carreira. Acho que nenhuma carreira de um profissional é igual a outra, né? Ainda que eles tenham o mesmo nome, mesmo sucesso ou mesmo insucesso ou pouco nome, né? Eu acho que não existe uma receita de bolo do tipo faça isso que você terá uma carreira de sucesso em determinada área ou uma carreira, enfim, né? Uma receita de bolo. Então eu acho que eu até falei com a Marina, olha, eu vou contar a minha experiência de como iniciei no mercado, no direito imobiliário, né? E o direito imobiliário ele é tão vasto, né, que dentro do direito imobiliário eu vejo nichos de especialização dentro de uma especialização, né? O direito imobiliário já é um ramo específico do direito e dentro do direito imobiliário existem outros ramos ainda mais específicos ainda. Como, por exemplo, eu e a Mariana temos 2 origens bem distintas dentro do direito imobiliário. Eu comecei no registro imobiliário sendo funcionário de um cartório de registro de imóveis, né? Eu estava no 8º período de faculdade, comecei a trabalhar num cartório de registro de imóveis, CLT, carteira assinada, comecei atendendo no balcão do cartório, enfim, sendo aquele faz tudo e tendo contato diário com o serviço, com a atividade registral imobiliária, comecei minha carreira por esse viés, pelo
registro imobiliário, dentro de um cartório de registro de imóveis. Já a Mariana começou no direito imobiliário, mas com um outro viés completamente diferente. Eu comecei no direito imobiliário através da corretagem. Antes de ser advogada, antes de iniciar o curso de direito até, inclusive, eu era corretora de imóveis, tinha uma imobiliária e me encantei durante o curso de transações imobiliárias que eu fiz na Federal de Santa Catarina. Eu me encantei com o direito imobiliário e assim que terminei o técnico, abri a imobiliária, mas iniciei os estudos em direito, né? Comecei a fazer o curso de direito e assim que eu formei eu já estava decidida que eu não queria mais a corretagem, que eu não queria mais trabalhar como corretora, como imobiliária, e sim trabalhar como advogada de corretores, de imobiliárias, de construtoras. Então, no final, os dois estão no mercado imobiliário, mas entraram por áreas bem diferentes. Distintas e situações distintas, né? Eu era um seletista que trabalhava ali 8 horas por dia, carteira assinada, batia ponto. E aí eu fui me graduando, né? Eu formei, já tinha 2 anos dentro do cartório, tive um upgrade ali de função, comecei a gostar do trabalho, estudar, correr atrás, né? Acho que dedicar, vestir a camisa do seu empregador e evoluir, né, na profissão é algo fundamental. E aí eu comecei a estudar muito sobre registro imobiliário, registros públicos e a gama de situações às quais você é submetido no direito quando trabalha em um cartório de imóveis em uma capital, são infinitas, né? Acho que tudo relativo a direito imobiliário, esse título, esse contrato, essa situação acaba caindo, né, no registro imobiliário. Então eu fui aprender sobre loteamento, sobre incorporações imobiliárias, sobre condomínios, sobre sucessão, sobre direito de família relativo a direito imobiliário, sobre o papel do imóvel nas execuções e nas ações judiciais, tanto que a minha tese, minha monografia de pós-graduação em direito registral foi sobre indisponibilidade de bens das mais variadas formas. Então eu fui estudando direito imobiliário. A tua pós-graduação de notarial registral tu fez sobre indisponibilidade. Isso. Super um olhar atrás do balcão, né? Sim, já o teu mestrado, exatamente, tu já fez mas super business, né? Isso foi a evolução da minha carreira e das influências das quais você está submetido ali ao longo da vida. Ainda bem que eu já te conheci depois, né? Não sei. Porque tu devia ser bem aquele cara de cartório. Não, que só enxerga dentro do balcão. Aí que tá. Dos grandes diferenciais que eu tive como cartório era que eu adorava atender as pessoas. Eu adorava ter o contato com o público externo, né? E isso fez com que durante os 14, 15 anos que eu estive dentro do cartório, eu atendendo desde o senhorzinho que chegava lá no cartório com aquela escritura toda amarela, amassada, um cheirinho de mofo, até advogados de grandes shopping centers, de grandes incorporadores, de grandes loteadoras, eu atendia todas essas pessoas e adorava atender porque o trabalho dentro do cartório é muito monótono, então isso quebrava um pouco da minha rotina. E o fato de eu sempre estar disponível para essas pessoas fez com que o meu nome dentro de Belo Horizonte, né, dentro do mercado do direito imobiliário belo-horizontino, ele crescesse e esse meu nome foi levado para muitas pessoas, né? Ao ponto de eu chegar no cartório e ter pessoas que estavam com problemas em outros cartórios, em outras cidades, em outros estados, virem até mim pedindo um auxílio para resolver aquele problema, dado o conhecimento que eu tinha e a disponibilidade de tempo e de trato, né, com as pessoas. Eu não era daquele cartorário que ficava ali digitando e de cara fechada. Notas e notas de exigência para os advogados. Né? Eu sempre tive uma mentalidade pró-registro. Agora vamos então, dar voltando dicas. ao tema, eu acho o seguinte... Se a gente não colocar um foco no Marcos, ele vai falando até amanhã e esquece o assunto principal. Então, foco, aqui, ó, galera. Alguém colocou aqui, ó, isso é um pouco da cultura mineira. O mineiro é muito simples e
tremendamente educado. Isso é verdade, é verdade. Isso é verdade. Então... Mas é que, calma, eu também vou te falar que essa educação, que a gente não tá falando assim só de uma educação de ser... essa cordialidade do mineiro é bem cultural. Porque eu acho o pessoal de Santa Catarina extremamente bem educado. Você concorda comigo que o povo é educado? Sim. Mas o mineiro, de modo geral, super por cima, né? Considera o catarinense muitas vezes mal educado. Não que seja mal grosseiro. Educado. É porque aqui em Minas, quando você vai sentar para fazer um negócio com alguém, você não começa a conversar sobre o negócio. Você começa a conversar sobre o tempo, como está hoje, sobre como o bolo que a sua avó faz, enfim, sobre o mais variado assunto. E se houver um ponto de interseção aí nessa prosa, você vai ter uma meia hora, 40 minutos de bate-papo até adentrar no assunto daquela reunião, né? Já em Santa Catarina não existe isso. É bom dia, então, como é que é? A gente veio aqui para falar disso, então vamos lá. E é assim, e daí o pessoal meio que fica chocado quando eu começo a fazer isso. Quando a Mariana começou a trabalhar aqui, eu até falava, amor, calma, você tem que, né, cozinhar ali um pouquinho, fazer uma, como a gente diz aqui, fazer uma sala ali, bater um papo. Eu falei, eu lá tenho tempo para sala, meu amor. Eu vim aqui para trabalhar, para ganhar dinheiro. Não quero saber como é que é a receita do pão de queijo da avó dele. Enfim, voltando ao tema. Dicas. Aí eu estava trabalhando no cartório, já tinha esse contato com milhares de pessoas por atender todos. E comecei a dar aula. Né? Tá. Mas primeira dica. Meu patrão, né, ele tinha uma coisa muito importante. Sou extremamente grato a ele. Acho que muito do que eu sou hoje eu devo a ele. Porque o meu patrão, como oficial de um cartório de registro de imóveis na capital, ele bancou a qualificação profissional de praticamente todos os funcionários. Então ele me auxiliou pagando minha pós, ele me auxiliou pagando cursos, comprando livros e pagando o meu mestrado. Então isso foi um suporte incrível, né? Incrível, porque aquele funcionário que queria vestir a camisa, se graduar, crescer, ele dava essa oportunidade. Mas o que não quer dizer que ele aumentava teu salário. E aí ele me permitia, por exemplo, faltar um dia de serviço para ir dar aula, né? Não que ele ia cortar isso do meu salário ou das minhas férias, mas ele deixava com que eu saísse, faltasse um dia de trabalho para ir ali em São Paulo dar uma aula sobre algum assunto. E quando eu comecei a dar aula e me graduar, né, eu comecei a ter uma paixão pela sala de aula e gostar, tomar gosto por isso. Então eu comecei a dar muita aula e dei aula aí sobre registro imobiliário, sobre incorporação, sobre loteamento aí, acho que no Brasil inteiro, né? Acho que em quase todos os estados do Brasil eu rodei dando aula e ensinando, né? Levando o conhecimento do direito registral para muitas pessoas, né? Inclusive não advogados. Adorava dar aula de incorporação para empresários, arquitetos e engenheiros, né? Que era um outro viés e eu aprendia muito com ele. Tanto que você tem uma turma em Vitória da Conquista de pós, sim, que não é para advogado, sim, né? Você eu dou uma aula numa pós-graduação em Vitória da Conquista, no interior da Bahia, que é uma pós-graduação específica para arquitetos e engenheiros. Né, que eu vou lá dar uma noção para eles de que, olha, existe lei, existe regulamentações, existe todo um arcabouço jurídico que vai regulamentar isso que vocês estão fazendo, né? Então eu vou passar isso para eles. E aí você vai entrando, né, no direito imobiliário. E aí chegou num ponto que eu tomei a decisão de sair do cartório, porque eu senti em um determinado momento que eu precisava ir além de onde eu tinha chegado dentro do cartório. Eu tinha duas formas para fazer isso. Fazendo um concurso público e assumindo um cartório, ou abrindo escritório de advocacia e advogando nessa área. Até cheguei a fazer alguns concursos, fui aprovado em alguns, mas não era o que eu gostava, porque eu tinha um dinamismo muito maior ali do que aquela rotina do registro imobiliário. Então eu optei por migrar para a advocacia. E quando eu migrei, muitos dos meus alunos, dos
das pessoas de Belo Horizonte ficaram sabendo que eu saí do cartório e aí eu estava efetivamente advogando com a Beativa e disponível para prestar consultoria e o serviço. E aí o escritório foi uma consequência disso tudo. Mas eu acho que o fundamental não é você que capta o cliente, né? Eu acho que o cliente é que acha você quando ele tem algum problema relativo a determinada matéria. O que você tem que fazer? Buscar ser uma referência naquela matéria. Fato. Basta você pensar, se você precisar de um cardiologista, se você precisar de um arquiteto, se você precisar de um designer, como que você procura esse profissional? Por indicação, por boca a boca, por internet, enfim, N formas de fazer com que uma pessoa destaque em determinado assunto. E aí a carreira aconteceu, né? A gente pulou para a parte da captação do cliente. Vamos voltar pro... Como é que tem carreira sem cliente? Não, vamos dar as dicas de início do mercado imobiliário. Ah, sim. Mas aí, como eu estava falando com a Mariana, o direito imobiliário é tão vasto, né, que poxa, eu conheço gente que veio para o direito imobiliário da advocacia. O escritório mexia tanto com sucessão, com família, que esse funcionário tinha uma intimidade grande na hora de registrar o formal de partilha, na hora de lavrar uma escritura pública de inventário e partilha. Enfim, eu acho que alguma coisa do direito imobiliário todo mundo vai ter. Acontece que hoje direito imobiliário não é uma matéria da grade curricular normal do curso. Então tem graduação que coloca como optativa, mas a maioria delas ainda não coloca como uma matéria, como por exemplo, direito do trabalho, né? E é uma matéria muito ampla. Quando a gente fala de direito imobiliário, ontem até a gente estava falando alguma coisa desse tipo do conhecimento, aqui tu fala assim, mas o teu conhecimento é amplo de mercado imobiliário, né? Porque é uma matéria muito ampla. Você pode ir para a área de locações, você pode ir para compra e venda, você pode ir para incorporação, você pode ir para uso capião. Direito imobiliário com viés empresarial, você vai estudar aí operações de cisão, fusão, integralização de capital, você pode ter um direito imobiliário com viés tributário, que você vai estudar aí imposto de renda, de lucro imobiliário, PTU, ITB, enfim, você pode ter N situações. Hoje, o nosso foco aqui no escritório de Belo Horizonte é incorporação imobiliária, é o nosso nicho número 1, né? Sim. É o nosso maior foco, é o maior serviço que a gente presta no escritório. O Marcos alucinado por incorporação. Aí não só a incorporação imobiliária na parte de ir lá no cartório e registrar a incorporação imobiliária. Aí que tá o bom profissional que vai acumular um conhecimento teórico e a bagagem. A experiência é fundamental para qualquer carreira, né? Porque inovar na solução de um cliente, você só vai conseguir se você tiver duas coisas: um profundo conhecimento teórico e uma bagagem de outros problemas semelhantes e outras ideias e outras situações pregressas que você viveu. E é ali que você vai conseguir inovar e criar uma solução, muitas vezes inédita, para um problema do seu cliente. Então, a gente aqui a gente tem um viés de fazer um planejamento tributário de uma incorporação imobiliária, a gente faz uma due diligence, a gente faz os contratos. E eu e a Mariana vamos batendo muita bola. Olha, na hora de celebrar o contrato com o dono do terreno, Mariana é muito mais especialista em contratos do que eu. Ela fez o contrato, aí entra numa parte de regularização do terreno, eventualmente uma retificação de área do imóvel, sanear a parte registral, esse cliente volta a estar comigo e assim a gente vai muitas vezes trocando. Todo mundo incorpora junto, tu ainda mais, sob a tua supervisão, e depois quando ele começa a vender as unidades, volta para mim. É mais ou menos assim que a gente faz. E aí a Mariana vai acompanhando o cliente no pós-incorporação, que é início de vendas, enfim. Aí quando sai o habite do empreendimento, ele volta para mim para eu regularizar esse final no cartório. Na hora que tem que constituir um patrimônio de afetação, um planejamento tributário, é meu. Então eu e a Mariana, a gente foi dividindo. Claro, sabemos fazer
muito das mesmas coisas. Sim, mas eu não acho interessante uma coisa que muitas pessoas perguntaram também, o que procurar no seu sócio. Eu acho que seu sócio não pode ter os mesmos conhecimentos que você, porque você já os tem. Ele tem que ser alguém que, ainda que esteja na mesma área, tenha um viés diferente, que complete as suas falhas ou as suas omissões e vice-versa, que a união faz a força, né? E o Marcos tem um mega conhecimento empresarial, que não é uma matéria que me atrai, não é uma matéria que me dá assim um prazer em estudar. Ele tem um super conhecimento, tanto que é o mestrado dele, e notarial registral, incorporação. Eu fico mais com a parte de contratos, fico também com incorporação, que já tô assim aprendendo mais aqui com o escritório de BH, já tô indo melhor na incorporação do que era antes. E fico com toda a parte administrativa do escritório, que essa Marcos nem tem o menor, né, amor? Por exemplo, não tem a menor vontade por de exemplo, ir lá. Eu não sei cobrar. Eu não sei cobrar, eu não sou comerciante, eu não sei business. A Mariana é incrível nisso. Hoje em dia, aquele primeiro contato com o cliente que tem que dar o preço, fechar o contrato, nós dois conversamos, olha, esse custo desse serviço vai ser X ou Y. A partir daí, a Mariana que vai cuidar, porque se cuidar comigo, eu dou desconto, eu vendo, eu falo todo o serviço que tem que ser feito. Ai, Marcos é péssimo nisso, é péssimo. Quantas vezes eu dou a receita do bolo na reunião, o cliente vai embora e resolve o problema dele. E vai embora. E contrata um advogado bem mais barato, porque ele já tem o passo a passo. Eu tenho que calar assim, tipo... Não... Deu. E o resto agora é só contrato assinado, amor. E às vezes ele choca, porque a gente tá lá junto, aí eu já levanto, vou fazer o contrato e de repente eu já chego ali na mesa. Não, faz um café aqui, a senhora toma um café enquanto eu termino de redigir o contrato. A senhora toma um café com o Marcos, que gosta de fazer uma sala, enquanto isso eu vou redigindo esse contrato e por exemplo, isso na iniciativa privada é fundamental para uma empresa ter uma pessoa assim, porque ainda que você tenha dois excelentes sócios que conhecem muito profundamente do negócio, se você não tem um sócio com essas qualidades, a empresa pode não se sustentar. Por melhor, né? Por mais técnica que você tenha. Por mais técnico, enfim, por mais cliente, por mais tudo que você tenha, é importante ter alguém business, né? Não, isso é bom de negócio, amor. É na parte do você ser dono do negócio e colocar... eu acho que eu sou melhor. Eu acho que eu sou melhor pro negócio dos outros. Inclusive hoje, olha que interessante, hoje eu tenho clientes que me procuram para auxiliá-los na negociação. Eles, além de desejar o assessoramento jurídico, eles querem que eu assessore eles em relação ao business, sabe? Se o terreno dele é um bom terreno, se acha que vai ser viável, se ele consegue aprovar aquele projeto, se aquilo ali tem liquidez, porque eu tenho praticamente 18 anos de mercado imobiliário de Belo Horizonte com relação à incorporação. Então, você vai acumulando uma bagagem que nunca imaginei na minha vida que um cliente ia virar para mim e falar assim, olha, eu gostaria que você me acompanhasse na reunião e tomasse as rédeas para que eu faça um bom negócio. Olha que engraçado, né? E já me peguei em algumas reuniões nesse sentido, né? Eu acho que essa também é uma boa dica para quem quer começar no direito imobiliário, então. Conhecer o mercado imobiliário, além do que os livros de direito imobiliário têm para te apresentar. Não basta que você conheça todo o rol de documentos necessários para o registro de um memorial de incorporação, se você não tem noção nenhuma de como é que os negócios de permuta por unidade a ser construída no próprio empreendimento funcionam. Se você não tem noção nenhuma... até mesmo da região, né? Sim, de quando é um bom negócio, um mau negócio, de garantias. Enfim, eu penso que para conhecer mercado imobiliário, precisa saber quase que bater uma laje de um prédio. Sim, tem que saber um pouquinho de arquitetura, de plano diretor, enfim, você tem que ter um conhecimento um pouquinho interdisciplinar até para você saber tratar, né, daquilo que você está assessorando o seu cliente.
Bom, essa é a Acho minha que essas são as experiência e hoje dicas de estou direito aqui. para iniciar no direito imobiliário, Sim. né? A gente tá agora, a gente Então, não tá com mas olha só, uma ah, coisa eu acho fundamental. Primeiro, só inicie no direito imobiliário se você gostar do direito imobiliário, né? Porque eu acho que você nunca vai chegar a um ponto de excelência se você não tiver o mínimo de prazer com aquele trabalho, né? O trabalho é um trabalho, mas ele tem que te dar algum tipo de prazer, né? Não só no ganhar dinheiro, porque o ganhar dinheiro vem como consequência do prazer que você teve, que te levou a ter empenho, dedicação, enfim. prestar um foi, serviço de excelência, né? né? Isso é bem remunerado sempre. Agora a dica, o segundo assunto que a gente ia falar, que era da captação de clientes. Você já deu uma pincelada em cima. O Marcos estava falando, no nosso ponto de vista, na verdade não é a gente que vai fazer a captação do cliente, né? A gente percebe isso. Só respondemos aqui. Fala do porquê vocês entraram na faculdade de Direito. Eu entrei na faculdade de Direito, não sei porquê. Porque todos os meus testes vocacionais e o meu desejo era ser ou arquiteto ou engenheiro civil. Mas eu sou péssimo em exatas, né? Aí eu fiz aquele tanto de vestibular, passei no Direito e falei, bom, vamos começar, né? Mas tem um arquiteto aqui dentro, gente, que vocês não têm ideia. Quando a gente veio para esse apartamento, que a gente praticamente fez a obra toda, né? Marcos comprou umas folhas de arquitetura e ele desenhava os cômodos, media. Proporções reais. Proporções, amor, esse é o tamanho do nosso quarto, a gente vai colocar a cama aqui, então a gente vai mandar fazer um criado mudo assim. Enfim, Marcos desenhou todo o apartamento praticamente, que existe um arquiteto aqui dentro, ó, preso. Eu acho que não foi eu que escolhi o direito, foi o direito que me escolheu, sem dúvida. Né? Porque eu acho uma escolha muito cruel, você tá ali com 17 para 18 anos e de repente você tem que escolher sua profissão, né? Então eu acho que ele vai ser 20% racional e 80% um tiro no escuro. Tanto verdade. que o índice de desistência, imagino eu, que deva ser enorme. Porque a pessoa vai fazendo ali 22, 23 anos que ela começa a ter uma maturidade, em minha opinião, tá? Uma maturidade para definir, né, sua vida, sua carreira, sua profissão, esses critérios. Eu acho muito ingrato você obrigar um menino de 17, 18 anos a escolher sua profissão. Então foi o direito que me escolheu. Graças a Deus o direito fez uma boa escolha. Ai, o direito! Que humilde! Que a gente estava falando da captação de clientes. Então, assim, a gente entende que não somos nós que realmente captamos o cliente, sim o cliente que nos encontra e deseja nos contratar. Agora, o que a gente faz para ser desejado pelos nossos clientes? O que você faz? Eu acho que o seu primeiro ponto tem que falar da sala de aula, né, amor? Eu e Mariana, mais ou menos, o Marcos tem um curso de incorporação imobiliária, que foi onde a gente se encontrou, quando ele estava dando esse curso lá em Santa Catarina. E esse curso, ele deu mais de 70 turmas, Eu né, já amor? dei desse curso presencial, eu dei umas 75 turmas para mais de 3.000 pessoas. Isso. No Brasil inteiro. Então, eu tive, por exemplo, alunos em Salvador, no qual eu tinha advogados, empresários e registradores de imóveis, né? Querendo ou não, depois que você dá uma aula para uma pessoa, você se torna um referencial sobre aquele assunto para aquela pessoa. Hoje em dia eu tenho registrador de imóveis de Salvador, de Cuiabá, de Recife, enfim, das mais variadas cidades do Brasil que me ligam. Falam assim, Marcos, eu tô com uma situação aqui no cartório
que eu queria saber sua opinião, se eu registro ou não, né? Não, tem uma aluna aqui, ó, então, a Laila, que já fez 2 vezes. Ela fez o presencial e online do teu curso. O presencial e online, que bacana. Legal. Então, daí agora o Marcos não dá mais esse curso presencial, assim, com a frequência com que ele dava antes. Porque... Agora eu coloquei ele nesse mundo digital, e daí ele tá dando esse curso online, média de 2 vezes por ano. Inclusive, acho que em agosto ou setembro tem a próxima turma desse ano, a segunda turma desse ano. Então, dar essa aula foi um divisor de águas na minha carreira, não no meu conhecimento, mas na minha carreira, porque me permitiu levar esse conhecimento para muitas pessoas e me tornar uma referência para essas pessoas naquele assunto. Claro, eu aproveitei também um dos melhores momentos da história do mercado imobiliário brasileiro, que foi aquele período ali de 2008 a 2013. Nessa época, o que eu estava fazendo? Eu estava trabalhando no cartório segunda, terça, quarta e quinta. Quinta à noite eu pegava um voo, ia para Cuiabá, dava aula lá quinta, sexta, sábado, voltava para BH para no segunda-feira estar no cartório, enfim, foi muito exaustivo, mas... Todo mês, a regra era que todo mês tu ia para uma capital. No mínimo um curso por capital, mas teve época que eu cheguei a dar 3 cursos num único mês. E essa aula ou era quinta, sexta e sábado, ou era sexta, sábado e domingo, né? Eu cheguei a passar mais de 60 dias trabalhando sem um dia livre, né? Enfim, né? Aí vai de cada um. E daí o resultado vem, né? É isso que é importante também compreender, que a gente às vezes não consegue perceber todo o empenho, toda a dedicação que aquele profissional que a gente considera bem-sucedido teve para alcançar esse status de ser considerado bem-sucedido. Então, o Marcos realmente ele dedicou muito para estar onde está. Não foi assim de graça. Quantas vezes eu tava num quarto de hotel exausto, dormindo à noite e vendo meus amigos ali no WhatsApp combinando uma saída, uma viagem, uma balada, um programa, um churrasco, e eu tava ali dormindo cedo, porque no domingo, 7 horas da manhã, eu tinha que estar na sala de aula, né? Então, aí vai de cada um, né? O tanto que você vai se abdicar para chegar a ser quem você quer ser, né? Enfim, e daí o que acontece é isso, de que o cliente tem que te encontrar. O Marcos tem essa questão de sala de aula e cartório, que fez com que o nome dele ficasse muito conhecido dentro do mercado imobiliário. E eu já apostei na questão eu tinha muito relacionamento na cidade, tinha sido corretora, eu era bem engajada com um núcleo de corretores de imóveis, com o Cresce, essas coisas assim. Mas depois na advocacia eu decidi focar na produção de conteúdo, no marketing de conteúdo, que é o marketing, né, adequado pro advogado. Mas isso também não acontece de um dia pro outro, o marketing de conteúdo, né? Ele é de muito tempo, você postando muito conteúdo, você estudando muito. Daí é que começa a trazer um resultado ou outro, né? Assim, depois é que vai realmente virar uma referência. Eu sou mais old school, né? Pela tua idade, seguindo mais a regra a propaganda do profissional, é a sala de aula, né? Eu ainda sou... Mas é porque a gente tá aqui, vocês estão... moicanos aí dessa época. Vocês estão diante de o quê? De uma terceira idade, que é uma... e de uma novinha. Os dois da década de 80. Mas eu sou do finalzinho, amor. E você tá lá no comecinho da década de 80. Enfim. Eu acho muito legal, principalmente para as mulheres, vamos lá. Você precisa de um ginecologista, né? Como que você vai achar um ginecologista? Se você fosse um ginecologista, você vai sair atrás das mulheres falando assim, eu sou ginecologista, aqui o meu cartão. Eu sou um ginecologista. É porque o ginecologista é um profissional que, para a mulher, precisa ter algo além do que ele ser ginecologista, né? Entendi. Então, o ginecologista, a mulher vai escolher o ginecologista. Não é o ginecologista que vai escolher a mulher, entendeu? Então, você vai escolher um ginecologista como?
com boca a boca, com uma pesquisa sobre o currículo do cara na internet, uma amiga tua te indicou ele, tá e tal. A gente entendeu. Péssimo exemplo. Não, acho que foi boa, acho que vai dar pra... Ok, todo mundo conseguiu entender. Me deixou bastante constrangida também. Agora vamos pro último assunto. O último assunto era contar essa experiência maravilhosa que é viver o dia inteirinho agarrado comigo, o dia inteirinho lá, nós dois no escritório, nós dois aqui em casa, nós dois almoçando juntos, jantando juntos, dormindo na mesma cama juntos. É legal. Porque ele jamais diria que não é legal, porque eu tô lá embaixo fazendo jantar. Mas é legal quando a pessoa, quando encaixa, sabe? Acho que uma coisa que é fundamental, respeito, paciência e admiração, né? Até mesmo porque acho que dificilmente você respeitaria alguém que você não admira, né? Então acho que essa relação minha com a Mariana é muito saudável. É até difícil a gente dizer, né? Porque é tão natural, a gente tá tão acostumado a viver isso tudo, né? Porque Mariana é de Santa Catarina e eu de Minas. Então sempre quando a gente se via, era um dedicando 24 horas do tempo ao outro. Sempre foi assim entre nós dois, né? Porque eu tinha que pegar um avião lá de Santa Catarina, vinha pra cá, ou eu ia pra lá, ou a gente se encontrava em algum lugar do Brasil aí. Então, aí ficava quinta, sexta, sábado, domingo, dia todo juntinho. Não é um relacionamento de namorados que moram na mesma cidade. Que eu deixo minha namorada ali em casa. Vai, pega pra jantar, sabe? Devolve. Era batidão, full né, time ali juntos. Então isso pra gente foi muito natural e sempre deu muito certo, né? Até o dia que você mudou. A gente casou, você e o Marco Aurélio vieram pra BH e aí a gente abriu o escritório e foi muito natural. Claro, a gente brigamos, né? Brigamos por questões domésticas, brigamos por questões profissionais. E isso é muito legal porque eu e a Mariana, a gente sempre cutuca muito o outro. Ainda que eu concorde com ela, eu vou instigando até... Pra vocês verem o que eu passo. Ver aonde vai. E ela também. Eu sou uma, né? gracinha. E é muito tranquilo. É muito tranquilo. Eu achava que poderia ser um entrave, mas hoje eu acho que eu não saberia mais como fazer sem, né? É mesmo, amor? Você não saberia? Que declaração de amor romântica. Então, é isso, enfim. eu também, a minha experiência, eu sempre falo que pra mim é muito natural isso, porque meus avós trabalhavam juntos, os meus pais trabalham juntos, então pra mim, super normal. Mas aqui, ó, a gente colocou essa foto aqui pra gente todo dia acordar, ver o chefe e a chefe mandando a gente trabalhar, ó. Direto a gente senta aqui no sofá, o Marcos fala assim, ó lá, teu chefe, a tua chefe te chamando pra ir pro escritório. Mas é isso, aí a gente se dá super bem, assim. Sobre essa história que muita gente perguntou de levar a briga de casa pro escritório, do escritório pra casa, acontece. Sim. Não vou dizer que não. Então, quando a gente não tá muito bem, nós dois, quando a gente brigou por algum motivo em casa, eu principalmente, né, vou um pouco emburrada, assim, pro escritório. Né? Mas acho que o fato de chegar lá no escritório terem outras pessoas, né? Outras pessoas que não só eu e ela, talvez se o escritório fosse só eu e ela, sem outras pessoas, isso poderia se arrastar mais, né? Mas tem a Sara, tem o Sérgio, tinha o Everton, tinha a Bárbara, que a gente começa a ter uma interação e aquela se coisa vai, se vai. Né? Vai mudando de assunto, como diz a música, né? Você gosta, né, amor? De mudando de assunto e não querendo resolver. Resolve, muda de assunto, né? E vida que segue, dá um sorriso e vambora. Ó, perguntaram aqui, quando terá novamente o curso online de incorporação do Marcos? O curso do Marcos, teremos ele provavelmente agosto, setembro, outubro, setembro, um desses 3 meses. Agora vai ter. Mas tem como deixar o e-mail lá na lista de espera, porque daí quando abre a gente avisa primeiro para os e-mails. Eu vou ver se o Marco Aurélio tá acordado para ele aparecer aqui na live, que vocês já me falaram um monte do Marco Aurélio. Ô Marco Aurélio! Tá acordado. Tá acordado. Respondeu. Claro.
Ó, lá vem eles. Você vai me chamar pra ir pra live? Vamos. Não somos nós que estamos te chamando, são as pessoas. É, todo mundo quer te ver. Minuto. Tá. Você é uma gracinha. Ele acabou de sair do banho. Se veste aí e vem cá. Ele falou, tu viu? Vocês vão me chamar pra participar da live? Ah, ele é muito importante. O curso de garantias imobiliárias vai ter. Eu acredito que ele entra... Esse não vai ser um curso ao vivo, vai ser gravado, então ele vai ficar lá o tempo todo, assim, né? Disponível. E ele deve entrar mês que vem. Porque eu já comecei a mexer nele. Tá? E eu tô fazendo também um curso que gostaria de ter mais tempo pra Mas você não pode dar focar, spoiler desse curso. Não? Não. Ah, então tá. Mas é um curso de direito imobiliário. Importantíssimo. Sim. E será um ápice, porque não existe no mercado um curso desse. Vem cá. Já tá de pijama, tá todo descabelado. Dá um oi pro pessoal aí, ó. Olá. Ai, meu amor, quase que... O que você vai ser quando você crescer? Arquiteto. Sim. A gente, assim, a acho que você vai ser cada 6 economista, meses não? ele decide uma coisa diferente. Economista quem mexe com dinheiro. Fato é que Marco Aurélio é fissurado num dinheiro, né, amor? Gosta. Gosta de um jeito que eu e Marcos a gente tava conversando no final de semana, que não é normal esse amor, essa paixão por dinheiro que esse Se você Marco Aurélio perguntar pro tem. Marco Aurélio quanto que é 30 mais 74, ele não sabe. Mas se você perguntar, Marco Aurélio, se eu te der 30 reais e você ganhar mais 74 reais, ele te responde Aí na ele te hora. responde. Esse negócio de laranja, limão, Marco não come, Marco Aurélio não cola não, né? Mas reais, dólares... No começo do ano, a professora chamou a gente e falou bem isso. Assim, na prova de matemática, Marco Aurélio vai super bem Torce quando pro galo, o né, pô? exemplo é em dinheiro. Agora, se eu coloco em exemplos em frutas, se eu preciso que ele some maçãs, ele nunca consegue somar maçã. Por que você vai perder seu tempo contando maçã, né, Marco Aurélio? Agora, dinheiro... É isso, gente. Então, Ok? Então vamos dar um tchau todo mundo vamos dar junto? tchau pra o quê? Pra jantar, né? Quem tá com Isso. fome aqui? Nesta casa, nessa Eu residência. queria pular porque eu tô com muita fome. Então Tu tá com vamos lá muita jantar. fome? Então vamos dar tchau pra todo mundo e acabar com essa live, né? Tchau, Então, tchau, gente, ó, obrigada por terem participado. Espero que vocês tenham gostado. Tem muita gente falando aí, várias vezes eu vi que querem o Marcos todos os dias na live. Não faz isso com o Marcos, que ele vem aqui, ó, ele tá aqui, ele tá com o maior prazer. Mas até ele chegar aqui, ele vem se arrastando. Ele não é Mentira. das mídias sociais, assim, ele não... Eu sou mais quietinho. ele é mais do offline, então não é muito difícil trazê-lo todos os dias. Mas espero que não seja para tristeza de vocês. Amanhã, nesse mesmo horário, eu estarei aqui e será muito legal a live de amanhã. Então se organiza aí na tua agenda para participar da live de amanhã, tá certo? Um beijo para vocês e Tchau. até mais. Tchau. Tchau.